Pode aplaudir. Glória a Deus, aleluia. Graças ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para a gente não perder tempo, quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 17, e o versículo é o versículo 21. Para a gente ter mais um tempo. Glória a Deus. Amém? Aleluia a Deus. Para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. João 17, o versículo 21, que é a leitura-chave da campanha, diz assim, ó: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia a Deus. Posso ter liberdade, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Posso ter liberdade? Glória a Deus. Amém. Queridos, o que mais demonstra a glória de Deus em uma igreja não é a manifestação dos dons, nem a quantidade de pregadores, cantores, ou a capacidade que a liderança tem de exercer a sua liderança. Mas a única forma que a igreja, em todo o seu esplendor, pode glorificar Deus na sua vida e para o mundo é quando ela permanece unida, porque a união da igreja glorifica o nome do Senhor. E na oração que Jesus fez, ele foi enfático a dizer que para que o mundo creia nele, a igreja precisa permanecer unida. E eu vou dizer para vocês que não tem, meus irmãos, algo mais difícil de trabalhar é fazer com que as pessoas permaneçam unidas. É difícil. Eu sou um exemplo disso. Eu fui missionário, irmãos, por 9 anos no Amazonas. Eu fui buscar essa mulher lá no Amazonas, viu? Lá em Manaus. Todos os meus filhos nasceram lá, só essa pequenininha aí que veio nascer em São Paulo. Mas os meus filhos nasceram tudo lá. Eu estou há 13 anos aqui em São Paulo, cheguei em 2010. E pastorei igreja desde 2003. E se tem uma coisa, irmãos, que eu posso dizer com clareza aos irmãos, é que é difícil dirigir uma igreja. É difícil fazer as pessoas funcionarem. A igreja é como um relógio, irmão, são engrenagens. Essas engrenagens, elas precisam trabalhar unidas para que o horário seja correto. Nem seja atrasado, nem seja adiantado, mas para que o tempo do relógio seja preciso. A igreja precisa aprender essa questão da união. Para entendermos, irmão, a importância do que é permanecer unidos, primeiro nós temos que entender, irmãos, quem é Deus, para que possamos entender o seu propósito. Não dá para trabalhar dentro do propósito de Deus
sem primeiro entender quem Ele é. A sua majestade, a sua glória, o seu poder, o seu amor, a sua divindade, a sua misericórdia. Tudo isso nós precisamos entender. Precisamos conhecer a Deus em todos os seus atributos. Porque não dá para se espelhar em alguém que você não conhece. Não dá para se espelhar em alguém que você não sabe como trabalha, que você não sabe como pensa. Então, para podermos ser, irmãos, a semelhança de Deus, precisamos conhecê-lo, para que possamos usar aquilo que nós sabemos dele como exemplo e espelho para a nossa própria vida. E a igreja, ela tem perdido a essência da comunhão. Ela tem perdido a essência da verdade. Conhecendo a Deus e também conhecendo o seu propósito. Fica difícil, irmãos, agradar alguém que você não sabe a forma como ele gosta das coisas. Fica difícil agradar. O marido agrada a esposa quando ele começa a entender o gosto dela. Sabe aquele feeling que ela... A mulher ela começa a agradar o marido quando ela começa a entender a forma que ele pensa. Eu e minha esposa, irmão, nós somos duas engrenagens e nós trabalhamos, sabe, justamente. Fizemos 20 anos de casadas lá. Eu sou aquilo que ela não é e ela é aquilo que eu não sou. Ela aprendeu a lidar comigo, irmãos, dentro dos meus defeitos, que não são poucos. E eu aprendi a lidar com os defeitos dela. A qualidade é um bônus. Nós queremos sempre lidar com a qualidade das pessoas. É verdade. Com aquilo que elas fazem de legal. Isso é um bônus, irmãos. Nós precisamos aprender a lidar com o defeito das pessoas. Você aprendeu a lidar com os seus defeitos? Consequentemente, você deve ter aprendido a lidar com os seus defeitos. E nós precisamos aprender a lidar com os defeitos das pessoas. Então, quando nós falamos de Deus, nós precisamos entender, irmãos, como nós devemos agradá-lo. Eu fico pensando, irmãos, que a maioria das pessoas, elas perdem a verdade daquilo que Deus quer. Vamos falar de oração, por exemplo? Né? Oração, vamos falar de leitura da Bíblia, irmãos. Dentro da igreja não é lugar de ler a Bíblia. A gente acompanha a leitura da Bíblia dentro da igreja. Os pregadores vão lá, falam o versículo e você vai conferir se realmente está dizendo aquilo mesmo. Não é verdade? A leitura da Bíblia você faz em casa. Glória a Deus. Seu devocional. Estudando a Bíblia. Não se lê a Bíblia, irmãos, toda num dia só. Não se lê a Bíblia num dia só. Se lê a Bíblia por partes. Se você lê 3 capítulos da Bíblia que falam três assuntos diferentes, provavelmente você não vai lembrar dos 3. Vai lembrar só de alguns detalhes. Se você ler a Bíblia dentro de um assunto só, pode ter certeza, você vai chegar ali no conhecimento daquilo que Deus quer para a sua vida. Eu tenho o seguinte pensamento, irmãos. As pessoas precisam aprender a conhecer a vontade de Deus de verdade. Leitura da Bíblia você faz em casa, estudando, pesquisando, aprendendo, para entender aquilo que você precisa fazer para chegar no coração de Deus. Oração, irmãos, oração, ela nem todas as orações são ouvidas. Existem orações, irmãos, que eu chamo de oração do formalismo, que é aquela oração que você só faz porque todo mundo faz e acabou. O pregador chegou aqui, vai começar, o pastor vai começar o culto, vamos levantar, vamos orar, e você faz aquela oração que muitas vezes, sabe, não tem pegada, é só aquela oração ali informal, porque está começando um culto e tal. Essa oração muitas vezes não chega. E a sua oração verdadeira, a Bíblia diz, é aquela que você faz no seu quarto, lá no seu secreto, orando e buscando a Deus. Eu digo isso porque algumas pessoas, irmãos, elas leem a Bíblia na igreja, elas oram na igreja, mas não leem a Bíblia em casa e não oram em casa. Como é que vai agradar a Deus dessa forma?
Como é que vai agradar a Deus dessa forma? Precisamos conhecer a Deus, precisamos saber o que Deus quer. O que Deus quer com a igreja, irmãos? Nós hoje trabalhamos dentro de um formato de culto. O culto aqui é muito parecido com o culto da Assembleia de Deus. Pastor, tem um viés da Assembleia de Deus ou não? O apóstolo onde eu congreguei, ele tem um ministério dele, mas ele nasceu na Assembleia. Pronto. Aqui o pensamento do culto, aqui o formato do culto é muito parecido com o da Assembleia de Deus. Eu digo isso porque eu nasci e me criei dentro da Assembleia de Deus, irmão. Eu dirigi 7 igrejas da Assembleia de Deus. Eu conheço. O meu ministério é ligado com a Assembleia de Deus. E nós precisamos entender qual é o propósito de Deus, o formato, sabe, de culto, de quem você é, daquilo que você faz, daquilo que você fez. Precisamos aprender isso para entendermos o que é ser igreja. Às vezes nós olhamos para nós mesmos como um templo de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você fala isso, não fala? E se eu falar para vocês que o templo do Espírito Santo somos nós? A Bíblia nunca diz, tu és o templo do Espírito Santo. Ela fala, vós sois o templo do Espírito Santo. Como é que uma pessoa ela pode ser templo se ela não está unida à igreja? Se ela não está unida a pessoas? Vocês estão me entendendo, irmãos? O inimigo ele trabalha o tempo todo, sabe, para quebrar essa máquina que funciona aqui dentro da igreja, que somos nós, para nos dividir. Você está entendendo? Porque ele nos dividindo, irmãos, nós não conseguimos fazer com que nós compramos aquilo que Deus e Jesus quer, que ele seja reconhecido, que Jesus seja reconhecido pelo mundo através da igreja. Como é que as pessoas vão reconhecer Jesus dentro da igreja se a igreja não for unida? Se a gente não estiver juntos. Vocês estão me compreendendo? Precisamos conhecer, irmãos, qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que você aprenda a conviver uns com os outros. Pastor Jonas Câmara, quem já ouviu falar dele? Ninguém ouviu? Ele é o pastor da Assembleia de Deus do Amazonas. Ele tem uma historinha que ele conta sempre. Ele conta uma história dos porcos espinhos. E numa noite bem fria, eles estavam todos juntos, mas estavam se espinhando. Então eles decidiram se afastar um do outro, porque eles não aguentavam mais as espinhadas uns dos outros. Então eles começaram a se afastar e eles iam morrendo de frio à medida que eles iam se afastando. Então eles chegaram à conclusão que a única forma de sobreviver àquela noite fria era eles se unirem aguentando as espinhadas uns dos outros, mas estarem unidos para que os corpos uns dos outros acabam aquecendo o outro. Nós precisamos entender, irmãos, qual é o teu papel aqui dentro. Nós estamos entendendo aqui qual é o papel de Deus, o que ele gosta, o que ele quer, qual é o propósito de Deus e qual é o teu papel. Fala para mim qual é o teu papel na igreja. O teu papel na igreja é servir outras pessoas. Você já viu os animais? A vaca bebe do seu próprio leite? Bebe? Não bebe. O boi come da sua própria carne. Você já perceberam que a maioria dos animais eles vivem em função de outras pessoas? Nós precisamos aprender a viver em função de outras pessoas. Você sabe o que é narcisismo? Narcisismo, irmãos, é algo muito, muito corriqueiro dentro das igrejas. Quando a pessoa ela olha só para a sua necessidade, só para aquilo que interessa a ela. O que importa é o que ela está sentindo. Ela vai para um culto onde a pregação fala com meia dúzia de pessoas e ela sai de lá dizendo que o pregador não serviu para nada, porque o pregador não falou com ela, como se só ela estivesse dentro da igreja e só ela fosse o núcleo de tudo ali. Esse é o crente narcisista. Existe muita gente assim. Eles acham que tudo funciona para ele, por ele, no meio dele. E a grande verdade, irmãos, é que a igreja ela vive em função de outras pessoas. Quem aqui aprendeu a ser? Quem aqui dá testemunho para o próprio filho? Eu dou. Às vezes eu faço o que é certo para mostrar para ele o
o que é certo. Pois é dessa mesma forma que você tem que fazer um mundo. Procurar fazer o que é certo para que outras pessoas se espelhem naquilo que é certo. Viver em função de outras pessoas. O Evangelho, irmãos, ele gera poder quando você passa ele para outras pessoas. Quando você quer aplicar ele para a sua própria vida, muitas vezes ele não. Ou o próprio pregador. Eu, pelo menos, eu sinto mais a presença de Deus quando eu estou recebendo uma mensagem do que quando eu propriamente estou pregando. Porque quando eu prego, irmãos, eu ministro a outras pessoas. E quando eu estou ouvindo, essas outras pessoas ministram a mim. E nós, irmãos, completamos uns aos outros, porque cada um sabe fazer alguma coisa. Cada um de nós, irmãos, sabe trabalhar em alguma área. Tem irmãos na igreja que pregam bem, tem irmãos que cantam bem, tem irmãos que tocam bem, tem irmãos que administram bem, tem irmão que tem o maior medo de pegar no microfone, mas ele organiza uma igreja como ninguém. E tem aqueles irmãos que não fazem nada. Vem, senta e assiste o culto. Aí você fica bravo com essas pessoas. Mas se essas pessoas que não fazem nada não viessem para o culto, você ia fazer o quê? Para quem? Então até elas são importantes. Então não há ninguém que não seja importante, irmãos, no funcionamento de uma igreja. Todos nós. Até aquele que dá trabalho, irmãos, ele é importante. Porque a vida do pastor seria monótona se ele não tivesse aquele irmão que desse trabalho para ele. Ou quantas vezes nós trabalhamos na vida de alguém que dá trabalho e Deus nos usa poderosamente. E nós reconhecemos a mão de Deus na nossa vida para abençoar outras pessoas. Vocês estão me compreendendo? Então a igreja, irmãos, ela tem a obrigação de ser unida. E para ser unida, irmãos, não precisa apenas abraçar e falar. Eu estou falando de uma união de verdade, de ser um só, dentro do mesmo propósito, dentro da mesma vocação, dentro da mesma vontade, dentro do mesmo conhecimento. Porque a unidade, irmãos, ela vai nos dar a direção de irmos. E ali todos vão juntos na mesma direção. Isso é união, aceitando as falhas, os problemas e a dificuldade de cada um. Eu, nesses 20 anos de ministério, eu já tive muitos problemas, principalmente com pessoas. Eu já peguei overdose de crente, mas não tem ideia. Overdose de crente. Não aguentava mais crente, porque crente não pesa demais. É um povo que pesa. Eu tenho uns amigos ímpios, irmão. Eu tenho um amigo macumbeiro. Eu tenho um amigo pai de santo, frequenta a minha casa, a gente brinca e fala, sabe? Se eu estiver na minha casa, eu ligar para ele e dizer, rapaz, eu estou com problema, ele risca o carro dele na minha casa em tempo. Se ele tiver tempo, ele vai lá. Eu tenho amigos, irmão, se eu brigar com a pessoa, vamos lá que eu dou um cacete para você, bata nela. Eu nunca fiz isso, irmão. Nunca fiz isso. Vamos lá que um dia eu bato na luz, sabe? Eu estou batendo na minha esposa. Se um crente souber, no outro dia a igreja toda sabe. Ninguém vai para o culto mais, porque ninguém quer saber do pastor. Esses meus amigos, irmãos, que são ímpios, se um dia a Lúcia ligar para eles, o Charles me bateu, eles vão correr lá, vão socorrer a Lúcia, depois vão conversar comigo, vão perguntar o que aconteceu, vão aconselhar a Lúcia a me perdoar, e ninguém vai saber na minha igreja. Olha a diferença, irmãos. São ímpios. São ímpios. Deixa o crente saber. Deixa o crente saber. Tem gente, irmãos, que parece que gosta de saber a falha dos outros para poder falar. Na verdade, irmãos, tem algumas pessoas que até torcem para a sua vida dar mal. Sabe para quê? Para poder depois falar. Já avisei, eu falei. Eu falei, já avisei. Falei, já avisei.
ser unido, irmãos. Esses dias eu estava ministrando a libertação do corpo. E eu falei dos nossos pecados. Os nossos pecados, irmãos, ele tem que produzir uma coisa boa para outra pessoa. De tudo que ele faz de ruim, pelo menos uma coisa ele tem que produzir. Você sabe o que é? Quando você peca e você sabe que você é pecador, você precisa criar dentro de si misericórdia. Porque assim como as pessoas, assim como você erra, as pessoas também podem errar. E os erros que você tem na sua vida que você não consegue resolver, tem que criar em ti um espírito misericordioso para que quando tu olhar para a vida de outra pessoa, tu não olhe para os erros dela, mas tu olhe como se estivesse olhando para ti mesmo. E sabendo que se tu tem o direito de perdão, essa pessoa também tem o direito de perdão. Porque quando você não consegue perdoar alguém, ou não consegue ter misericórdia de alguém, pode ter certeza, na mesma hora, irmãos, espiritualmente, a misericórdia e o perdão de Deus também é bloqueado na sua vida. É verdade. Tanto é a importância de estar unido e entender uns aos outros. Dois momentos da Bíblia, irmãos, dois momentos da Bíblia que provam isso. A primeira que eu quero falar foi de Moisés, quando Moisés estava com os braços levantados. O que não seria de Moisés se não fosse seus dois companheiros ali? E cada um ficou do lado, segurando os braços de Moisés. Outro grande momento da Bíblia, eu não estou lembrado do nome da pessoa, mas quando Noé, irmãos, plantou a vinha, a primeira coisa que ele fez foi se embebedar. Tirou a roupa, foi isso? E um dos irmãos foi lá, viu aquilo e foi falar para os outros irmãos. Os outros irmãos correram, foram lá e cobriram o pai, vestiram o pai. Aquele que foi lá tentar o pai para os outros irmãos foi amaldiçoado, a sua linhagem foi amaldiçoada. Então não tem como ter unidade, irmãos, se você não entende a importância, irmãos, de entender a vida das pessoas e orar pela vida das pessoas. Porque se tem uma coisa, irmãos, que demonstra a glória de Deus na tua vida, é quando você tem a capacidade de dobrar os teus joelhos e tirar mais tempo de oração por outras pessoas do que por ti mesmo. Como eu disse, quando eu nasci dentro da Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, eu aprendi a reconhecer quem é homem de Deus e quem não é. Existem pessoas que falam em línguas e não são homens de Deus. Existem pessoas que pregam e não são homens de Deus. Existem pessoas que cantam e não são homens de Deus. Existem pessoas que oram para pessoas serem curadas e não são homens de Deus. Porque o verdadeiro homem de Deus, irmãos, ele está ali para cuidar de pessoas. Ele não está ali para ser holofote, ele está ali para ser poste, para iluminar outras pessoas. Ele está ali para abençoar a vida de outras pessoas. Quando a igreja, irmãos, entende qual é o papel dela, quando cada pessoa entende qual é o papel dela, eu estou falando aqui do propósito original, pregar, cantar, ser pastor, isso aí, irmãos, é continuidade, isso aí é consequência da tua vida com Deus, isso aí vai chegar. Mas eu estou falando aqui, irmãos, é da tua convicção de como crente, o que tu vem fazer aqui, porque que Deus te chamou para este lugar. Deus não te chamou para ser apenas um pregador, cantor, nada. Deus te chamou, irmãos, para ser algo muito mais importante do que isso. Um dia quando eu estava mal, irmãos, eu estava naquele eu disse, overdose de crente. Um dia orando a Deus, pensando em desistir. Eu lembro como se fosse hoje. O ano era 2015. Eu orando a Deus, eu disse, Deus, o que tu quer de mim? Porque eu peguei, irmãos, um período de 2 ou 3 anos só de luta. E não foi luta espiritual, financeira, não. Foi luta com pessoas, com gente de mau caráter. Gente mentirosa. Dentro da igreja. Teve um que estava noivo com uma irmã da igreja, tendo caso, querendo ter caso com outra, e quando eu descobri, só espalhando para a igreja, que eu estava acusando ele de algo que ele não estava fazendo.
Isso foi só uma fichinha, irmãos, do que aconteceu. Eu virei uma pessoa, eu sou um cara muito estressado. Quem me conhece sabe. Se eu falo na lata o que eu penso, na lata o que eu penso. Se eu não gostar, eu digo na hora. E aí eu não aguentei mais. Um dia eu disse: Deus, o que tu quer que eu seja? O que é? Porque eu não aguento mais. Porque a minha vontade é de pisar no pescoço de um cabo desse. E eu falei para ele um dia encontrei com ele, disse: irmão, se eu te encontrar no chão de novo, como eu te encontrei, e tu fizer o que tu fez dentro da minha igreja, eu vou pisar no teu pescoço. Você vai dizer: mas pastor, a confissão para assustar, eu não vou fazer isso não. Só para ele entender o que ele tinha feito de errado. Porque quando você, irmãos, não demonstra o que a pessoa fez de errado, ela não vai aprender a lição, não é verdade? E o cara quase que destrói a igreja. Se eu não tivesse me dado estratégia de que os irmãos me conhecessem de verdade, eles iam acreditar no cara. Eu fui diretor de casa de recuperação, assim como o bispo, e um desses foi meu aluno. Foi ele que criou essa confusão toda dentro da igreja. Complicado, né? E eu orando a Deus, eu disse: Deus, o que tu quer que eu seja? Eu ouvi a voz de Deus, irmãos, como eu ouvi algumas vezes na vida. Eu ouvi 3 vezes a voz de Deus. 3. Minha vida inteira. 3 vezes. Essa voz que você ouve ali falando com você, é você mesmo falando com você mesmo, viu? Quando Deus fala com você é diferente. Quando Deus te usa para alguém é diferente. Quando Deus entrega uma profecia para você entregar para uma pessoa é diferente. Do quanto Deus realmente ele vai lá e fala contigo. Eu estava orando a Deus, trabalhando ali, orando a Deus. Eu disse: Deus, o que tu quer que eu seja? Fala para mim, o que eu tenho que suportar? O que tu quer da minha vida? E Deus falou assim para mim: eu quero que você seja a extensão do que eu sou. Eu quase caio nesse cara do carro. O carro tremia assim. Foi aí que eu entendi, irmãos, qual é o verdadeiro propósito de cada pessoa individualmente. Deus quer que você seja aquilo que Ele é. E se você até o dia de hoje não conseguiu chegar ou se equiparar aquilo que Deus ele é, então tem um longo caminho para você percorrer ainda. Eu estou falando, não estou falando de poder, irmão, estou falando de caráter, virtude. Estou falando de atributos. Porque o poder é o Espírito Santo que dá. E a Bíblia diz que vai ter pessoas lá no final que vai dizer: Senhor, não temos nós profetizado em teu nome, não temos nós, aí a voz vai dizer: apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Porque dá para duvidar de alguém que está sendo usado, mas não dá para duvidar de alguém que está sendo igual a Deus. Atitudes. Alguém capaz, irmãos, de estender a mão. Alguém capaz de olhar para uma pessoa, por mais errada que ela seja, e pedir para Deus: Deus, perdoa o pecado dela. Perdoa o pecado dela. Perdoa o pecado dela. Perdoa o erro dela. Porque tem gente, irmãos, que está ainda no mundo porque você ainda não se levantou para orar por ela. Tem gente que ainda está no mundo porque você ainda não se levantou para orar para Deus resgatar ela. Não dá para você conversar com ela, porque é muito importante. Você está orando por pessoas aqui. E quando você for orar por essas pessoas, diga: Senhor, perdoa todas as falhas dela. Perdoa, Deus, tem misericórdia. Assim como tu teve misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia desta alma, desta vida. Perdoa todos, até os ocultos, os pecados ocultos. Perdoa, aniquila na vida dela. Você vai ver, irmãos, que Deus vai começar a levantar essa pessoa, e essa pessoa vai começar a ser desperta pelo Espírito de Deus, porque a verdadeira oração intercessória é quando você se coloca no lugar da pessoa. Não dá para orar, irmãos, por uma pessoa pedindo que Deus faça algo, se primeiro você não se colocar no lugar dela. Isto é ser humildade. É isso que Deus quer, que você seja capaz de se colocar no lugar daquela pessoa, porque ela é aquilo, irmão, talvez porque você não sabe o que ela passou, as lutas que ela teve que enfrentar.
Está cheio de gente, irmãos, que não sabe essa verdade. Desconhece essa verdade. Que o que é o melhor em mim, irmãos, não é a minha experiência que eu tenho. Não é. Eu tenho 43 anos de idade, sou pastor desde 23 anos de idade. Dentro do meu ministério, eu tenho pastores que eu discipulei, preguei e enviei. Fui em Manaus no dia 2020, 2018, preguei em 4, 5 igrejas. Todas as igrejas que eu preguei, os pastores foram meus discípulos. Mas isso não é o melhor de mim. O melhor de mim, irmãos, é o conhecimento que eu estou passando para vocês aqui hoje. Glória a Deus. A verdade. O que Deus quer que você seja. Aquilo que Deus quer que você faça. Pessoas brigam dentro das igrejas, querendo ser melhor que o outro. No louvor, pelo amor de Deus, quero cada um cantando mais do que o outro, querendo cantar mais do que o outro, tocar mais do que o outro, pregar mais do que o outro. Tem pregador que nem para mais para ouvir outra mensagem. Pregador não, que ele acha que ele é melhor. Ele até não tem coragem de dizer que ele é o melhor, mas ele age e acha que ele é o melhor. E dentro da igreja, irmãos, aquele que se reconhece como o menor, ele acaba se tornando o maior. E como eu disse no início, irmãos, nós precisamos agradar a Deus, não a homens. O dom, irmãos, agrada a homens. Mas quem você é, agrada a Deus. Glória a Deus. Quem você é, move a mão de Deus. Quando você tem misericórdia, irmão, por uma pessoa, e você vai orar por essa pessoa, pode ter certeza, o milagre acontece. Eu lembro que um dia eu orei por uma mulher que eu senti profunda misericórdia por ela. Ela estava com um problema espiritual muito grande. Ela enxergava bem de noite, mas não enxergava de dia. E o problema dela é que ela tinha 2 empregos, um de dia e uma à noite. Tinha 5 filhos. Quando ela me contou a história dela, eu comecei a chorar como se fosse eu. E eu orei por ela, Deus restaurando ela. Mas não foi a minha santidade, não foi a minha fé. Eu atribuo a misericórdia que eu senti por ela. Jesus, ele tinha, irmãos, ele tinha um poder muito grande. Todo esse poder era baseado na misericórdia dele. Quando ele reconhecia a fé na pessoa e a necessidade dela, os milagres aconteciam, até quando as pessoas tocavam nas vestes dele. Se você quer ser usado por Deus, irmão, como você acha que tem que ser usado, ou o propósito de Deus, entenda essa verdade. Você precisa se tornar Jesus aqui na sua igreja. E quando você tiver em dúvida do que fazer, ou como agir com uma pessoa, se pergunte o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar. O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? É o caminho certo. Aí você já tem a resposta. Para que Deus nos use como nós gostaríamos, precisamos entender e conviver com pessoas. Eu já tive dificuldade, irmãos, porque se tem uma coisa que nós não aprendemos, não há uma escola que ensine como lidar com pessoas, não há. Você vai falar, os psicólogos, eu conheço muito psicólogo. Eu brinco com os meus amigos psicólogos, eu chamo eles de psicólogos, porque eles são mais perturbados do que uma pessoa normal. Eles vão lá para tentar entender eles, e eles não conseguem nem entender eles. E vão entender a gente. Não há uma escola, irmãos, isso nós devemos aprender com experiências e com Deus. Você quer ser abençoado? Invista a sua vida para outras pessoas. Desgaste a sua vida para outras pessoas.
Hoje, irmãos, eu preguei numa igreja tem domingo passado, atrasado, o Bispo Adilson, lá em, acho que daqui não é tão longe não, Vila Formosa. Eu prego lá sempre. E depois ele me sentou e eu preguei, irmão, mas eu arregacei a igreja, porque é o meu jeito. Aí ele terminou, sentamos ali e disse: rapaz, como eu gostei do que você falou. Aí começou a me contar do que as pessoas estavam fazendo com ele dentro da igreja. Aquilo me dá uma revolta, porque eu sou sanguíneo, irmão. Aquilo me dá uma revolta. Eu disse: oh Jesus, se fosse comigo, Jesus. Eu aprendi já a lidar com o crente rebelde. Já aprendi já. 20 anos, se não aprende também, é burro, não? Mas não tem jeito, todas as igrejas estão assim. O pastor, coitado, tem que pisar em ovos. Tem que pisar em ovos. Não há quem tenha misericórdia do pastor. Honram ele quando ele está bem. Deixa o pastor errar. Você vê. Já aconteceu isso? Você errar e os irmãos caírem, ou uma ou outra pessoa cair em cima do senhor, com unhas e dentes. Isso que eu estava dizendo que sim, pode ser. Estou tentando buscar aqui. Acontece, irmão. Existe um grupo de pessoas dentro das igrejas que são matadores de pastores. Você sabe o que é síndrome de burnout? Quem já ouviu? Síndrome de burnout? A síndrome de burnout, irmãos, é uma doença relacionada a relacionamento de pessoas. Geralmente pessoas que se desgastam muito com outras pessoas, profissões que se desgastam muito, elas adquirem policial, médico, professor. Já viu aquele professor que não está nem aí para os alunos? Vai lá, faz o que tem que fazer, parece que não se importa. É porque ele já adquiriu a síndrome de burnout. Ele perde a misericórdia, o tato com pessoas. Ele deixa de se importar com pessoas. Você pega aí um policial desse com sangue no olho e te humilha, vendo que você é um trabalhador, vendo que você é um cara correto, honesto, ele vai lá e te humilha e não quer nem saber. Ele te mete lá 3, 4 multas se for preciso, e se você brincar, ele te leva ainda preso. Ele não está nem aí, irmão, porque de tanta coisa que ele já viu em pessoas, e ele já viu as pessoas fazerem, que ele deixou de dar crédito para a pessoa. Para ele todo mundo presta. E alguns pastores, viu, bispo, estão adquirindo essa doença, síndrome de burnout. Você vê que os pastores parecem que não se importam mais com a igreja. Aí você fica lá com raiva do pastor: não, cuida dele, ele está doente. Ele está doente. Ele nem percebeu, mas ele está doente. Quando eu percebi, irmãos, que eu ia adquirir isso, eu disse: é hora de dar um tempo. Então eu peguei na igreja, passei para um outro pastor. Você lembra do pastor Denilson? Você conheceu o pastor Denilson? Pastora Rosa, lá do nosso grupo? Não lembra do pastor Denilson? Pastora Rosa, você não conheceu? Pois é, a igreja que ele dirigia em Osasco era minha, eu passei para eles. E eu vou tirar um tempo, eu tirei 2 anos de igreja. Aí eu estava sem fazer nada, disse: rapaz, eu estou parado, eu não vou ficar. Vendi tudo que eu tinha e fui para Goiás, abri uma igreja lá no Goiás, nosso ministério. Tem 3 congregações do nosso ministério em Goiás: um em Senador Canedo, um em Goiânia e um em Anápolis. Eu fui para Anápolis e abri a de Anápolis. E fiquei 1 ano lá. A igreja estava abençoada, muito jovem, aquele negócio todo. Aí quando eu olhei para minha esposa, eu comecei a ver características nela do que estava acontecendo comigo. E minha esposa ganhava, irmãos, ela ganha, graças a Deus, ela ganha bem. E lá ela não estava ganhando nada. Chegava na semana e me dava 100, 150 reais que ela tinha ganhado a semana inteira com os clientes, sendo que aqui era 1.500 reais a semana. E ela entrava dentro do quarto e ficava lá. Eu disse: essa mulher vai ficar depressiva. Vai ficar depressiva. Olhei para a igreja, para todo mundo, disse: irmãos, liguei para um pastor em Manaus. Disse: pastor, e aí, tem coragem? Tem, então vem para cá.
Ele está até hoje lá. Eu vim embora, voltei para São Paulo. E a vida da minha esposa se renovou, porque, irmão, quem costuma ganhar dinheiro, e se não ganhar dinheiro, entristece. E eu disse, não vou deixar minha esposa morrer, não. Não vou deixar minha esposa morrer. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos cuidar de nós mesmos. E aquele que não cuida da sua família, negou a fé e é pior do que o ímpio, a Bíblia diz. Não é verdade? E esse mesmo sentimento que você tem que ter com a sua esposa, com seus filhos, é o mesmo sentimento que você tem que ter com a igreja. Com pessoas. Com pessoas. Que você não sabe o que Deus vai fazer com aquela vida. Eu tinha um irmão na minha igreja que ele era porteiro, ou o cara que me atribulava. Eu falava para ele, chegou o bêbado na igreja, coloca lá atrás, sentadinho, ele botava na cadeira da frente para o cara fazer barulho. Teve uma vez que eu tive que chamar a polícia, irmão, para tirar o bêbado de lá que ele tinha colocado aqui na igreja. Eu disse, irmão, não é assim não, pelo amor de Deus. É lá atrás, ele não tinha jeito, irmão. Eu estava lá no culto, sentado, quando eu olhava, eu estava lá, o irmão. Tinha um irmão na minha igreja que eu chamava ele de Saddam Hussein, ele era bravo. Ele tinha um tigre, ele fazia assim, Aí um dia deram um murro na boca do bêbado da igreja, e o bêbado chegou lá e disse, não, ninguém fez isso, eu vi. No dia eu fui visitar os irmãos, visitei esse irmão, falei, irmão José, ele, rapaz, pastor, acredita que o irmão estava fazendo bagunça, ninguém fazia nada, eu me enchi de Espírito Santo e deu um soco na boca dele. Eu disse, pronto, descobri que bateu no homem. Aquele cara me fez tanta raiva que eu comecei a acreditar que Deus ia fazer alguma coisa na vida dele. E vou falar, irmãos, a última igreja que eu preguei em Manaus era a igreja que ele é pastor. Alguém que eu não acreditava que ia dar alguma coisa, é pastor de igreja. E ele é pastor do Templo Central de uma área lá. Então, quando você cuida de uma pessoa, trata uma pessoa, tem misericórdia, você não sabe o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa. E uma igreja, ela precisa entender a importância dela é isso, em ser unida. E eu falo para vocês, de todos os temas de campanha que passaram, esse foi um dos temas que eu mais gostei. Semana que vem, quem vai ministrar na minha igreja sou eu, o quarto tema. Depois você dá uma olhadinha lá qual é o tema, vocês vão arrebentar o povo. Eles vão sair lá mais amassados do que carne moída, irmão. Sendo preparado para ser hambúrguer. Porque a igreja, irmãos, ela precisa aprender a tratar. E quando você despreza alguém, ou você não tem misericórdia com alguém, você está se afastando de Deus e se aproximando de ser a semelhança do diabo. Porque esses são os atributos do inimigo, divisão. Mas quando você é capaz, irmãos, de engolir o seu orgulho, buscar ajudar alguém que talvez até te feriu, pode ter certeza, irmãos, essa é a glória que Deus quer derramar em igreja. O poder interno faz você identificar qual é a vontade de Deus. 3 coisas eu falei aqui, irmãos. Precisamos conhecer quem é Deus para aprendermos com Ele. Precisamos conhecer a vontade dEle e como Ele gosta das coisas para a gente poder agradá-lo. E precisamos saber, irmãos, qual é a nossa posição nele, para que o Espírito de Deus tenha prazer em nos usar. Para que a alma de Deus tenha prazer em nos usar poderosamente. Aprendemos qual é o nosso papel como cristão de verdade, como igreja de verdade. Para me concluir, todo o trajetório de Israel, todo ele, desde o chamamento de Abraão até os últimos capítulos do Velho Testamento, todas as lutas, inclusive todas as perseguições, todas as vezes que Israel foi levado a cativo, o propósito de Deus sempre foi um só: fazer com que esses povos
reconhecesse Deus em Israel. Por mais que eles cativam na Babilônia, quantas pessoas não salvou na Babilônia? Inclusive o rei Nabucodonosor reconheceu que Deus de Israel era o Deus verdadeiro através do povo de Israel. O propósito de Deus é, irmãos, que no seu trabalho as pessoas reconheçam Deus em você. A vontade de Deus é que as pessoas do seu bairro reconheçam Deus em você. Que os vizinhos da igreja reconheçam Deus em você. Que os seus amigos reconheçam Deus em você. Que os seus filhos reconheçam Deus em você. E dessa forma, eles vão glorificar Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você faça uma oração. E nessa oração você vai fazer e falar aquilo que você acha que Deus falou no teu coração aqui. E que você ainda não se enquadrou, a qual você ainda não se encaixou. E você vai pedir mudança de Deus sobre a sua vida. Você vai pedir a transformação de Deus sobre a sua vida. Você reconhecendo aquilo que ainda você precisa mudar. Ore a Deus agora, abre seus olhos, abre teu coração. Com os olhos fechados, clame a Deus. E a minha oração, irmãos, é que Deus restaure a sua vida. Deus restaure os seus sentimentos. Que Deus cure as suas mágoas. A minha oração é que Deus perdoe os seus pecados. A minha oração é que Deus apronte em você um vaso escolhido. A minha oração é que Deus restaure de forma definitiva o teu ministério. Que Deus levante em você, irmãos, alguém capaz de se parecer com Jesus. Que Deus levante em você alguém capaz de influenciar a sua família. A minha oração é que Deus cuide da tua vida financeira. A minha oração é que Deus cuide da tua vida emocional. A minha oração é que Deus te ensine a ser um marido melhor. Te ensine a ser uma esposa melhor. A minha oração é que Deus te ensine a ser um crente melhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Quem tomou posse dessa palavra, dá glória a Deus. Agora é o momento de você guerrear por esse povo aqui. Se você entendeu essa palavra, se você entendeu o propósito dessa campanha, então você vai ativar sua fé junto conosco aqui, junto com os obreiros, para nós orarmos por esse povo aqui também que precisa de alcançar o seu milagre, a sua vitória em nome de Jesus. Sem demora, vamos entrar em oração. Eu queria os obreiros, a pastora nos auxiliar aqui também, em nome de Jesus. A pastora está com a bebezinha, né? O pastor vem nos ajudar aqui, em nome de Jesus. Os obreiros que sentirem de orar por alguém também, fique à vontade. Por sentir no coração de orar por alguém, fique à vontade em nome de Jesus. Querido Espírito Santo de Deus, neste momento nós te pedimos licença, te pedimos permissão para entrar em tua presença em oração e guerrear, meu Pai amado, ao favor deste povo. Nós pedimos a Ti, meu Pai amado, que o Teu Espírito nos use como canal de bênção, meu Pai amado, nesta noite de hoje. Ative o poder, meu Pai amado, de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas.
de avivamento sobre este povo, meu Pai amado, através de nossas vidas. Usa nossas mãos, meu Pai, como se fossem as tuas mãos. Manifesta, meu Pai amado, o teu poder na vida dos teus filhos que estão aqui também, meu Pai amado. Juntos, meu Pai amado, em uma só fé. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor, meu Pai amado, venha manifestar o teu poder. Olhe com fé em nome de Jesus. Soberano Deus, querido e maravilhoso Pai, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a esses cadernos, a esses nomes, ó Pai, a essas pessoas, meu Deus, pelo qual nós apresentamos diante de Ti, pessoas necessitadas, pessoas, meu Pai amado, que precisam de testemunhar uma vitória, um milagre. Muitos, meu Pai amado, estão com a sua causa em oculto, nós não sabemos, mas o Senhor nos conhece, o Senhor nos sabe, papai. Meu Deus, venha manifestar o teu poder, venha manifestar a tua glória, papai. Venha de encontro, meu Deus, a essas pessoas, meu Pai amado, que se encontram enfermas, pessoas, meu Pai amado, que estão desanimadas, que estão desacreditadas, pessoas que estão endemoniadas, pessoas que estão atribuladas de espíritos, pessoas que estão debaixo de uma opressão maligna, pessoas, meu Pai amado, que receberam um trabalhos que foram entoados, meu Pai amado, na Mata Virgem, na cachoeira, na encruzilhada, no terreno, no cemitério. Meu Deus, vai de encontro, meu Pai amado, desses trabalhos e desfaz, meu Pai, todo cativeiro, toda obra opressora, todo demônio que tem se alimentado através do pecado, através desse trabalho. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Pedimos a Ti que o Senhor, meu Pai amado, venha, meu Pai amado, com o Teu poder, meu Pai amado, e com a Tua glória, Papai. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, desfaz todo laço de morte. Desfaz, meu Pai amado, todo cativeiro na mente, toda opressão na mente. Tudo que esse povo tem vivido, meu Pai amado, não debaixo das suas promessas, mas debaixo de uma palavra de maldição, debaixo de uma inveja. Meu Deus, pessoas, meu Pai amado, que têm se apostatado da fé porque não têm visto o resultado do milagre, meu Deus. Nós colocamos diante de Ti para pedir ao Senhor, para que o Senhor venha manifestar o Teu poder, ó Pai. Que através desta oração, o Senhor venha mover o céu, o Senhor venha mover o sobrenatural. Fazer, meu Pai amado, com que o milagre venha acontecer, papai. Meu Deus, visita agora esta pessoa onde ela estiver. Visita agora aquele quarto, papai. Aquele quarto onde existe uma opressão. Coloque um anjo, meu Pai amado, de fogo naquele lugar para guerrear o favor dessa pessoa. Expulsando agora todo este demônio, todos esses espíritos, toda essa obra opressora, meu Pai amado, que está lá naquele quarto, papai. Impedindo essa pessoa de viver, impedindo essa pessoa de viver novidade de vida. Meu Deus, vai te encontrar agora, meu Pai amado, ao teu filho, a tua filha, que está com pensamento, com desejo de suicídio, papai. Faça, meu Pai amado, com que a tua misericórdia se estenda naquele lugar. Quando essa pessoa, meu Pai amado, venha se voltar a Ti em adoração, em clamor, meu Pai amado, pela sua própria vida, para que o Senhor, meu Pai amado, venha poupá-la de algo ruim, de algo pior, papai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai te encontrar agora essa pessoa, pelo qual, meu Pai amado, está, meu Pai amado, sobre uma biqueira, está, meu Pai amado, como um usuário de crack, como um usuário de drogas, Senhor, está traficando. Pessoas que estão na vida do crime, que fazem parte de facções, pessoas, meu Pai amado, que estão amarradas, meu Pai amado, nesse sistema pelo qual, meu Deus, o inimigo, meu Pai amado, já tem tragado, Papai amado, muitas vidas. Eu peço a Ti, poupa esta vida, papai. Vai te encontrar agora essa pessoa pelo qual, meu Pai amado, necessita de uma vitória, necessita de um escape, porque o seu nome já foi decretado, meu Pai amado, por Satanás. A sua morte já foi declarada no mundo espiritual, Senhor. Mas o Senhor é o único que pode reverter, meu Pai amado, essa situação, reverter esse quadro. Então vai te encontrar agora essa pessoa, obreiro, que sentir de orar pelo irmão, vá até o irmão e ore por ele, profetiza sobre a vida dele, declare, libere palavras de bênção e de vitória sobre a vida do teu irmão em nome de Jesus. Meu Deus, vai te encontro, papai, a essa pessoa, meu Deus, pelo qual está atribulada de espírito. Essa pessoa, meu Pai amado, pelo qual, meu Pai, está sendo perseguida, meu Pai amado, não por homens, mas por espíritos demoníacos, espíritos diabólicos,
espíritos opressores, papai, essa porta que se fechou, faça com que ela venha se abrir, meu Deus, querido Deus de Israel, essa pessoa que está cega espiritualmente, que está seguindo outros deuses, outras religiões, achando que está no caminho certo, achando que está fazendo a coisa certa, meu Deus, em nome de Jesus, vai te encontrar essa pessoa agora, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, provoque o milagre a ponto de ela reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo liberta, papai. Meu Deus, vai te encontro, meu Pai amado. Essa pessoa que está desempregada, meu Pai amado, prepare melhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que está dependendo, meu Pai amado, desse remédio, meu Pai amado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que ela seja 100% dependente de Ti. Liberta ela, meu Pai amado, dessa manipulação, meu Pai amado, do sistema, pelo qual prende ela, meu Pai amado, sobre o efeito de remédio, Senhor. Vai de conta dessa água, aqueles que beberem, que eles venham viver milagres, que eles venham viver o sobrenatural, que eles venham contemplar, meu Pai amado, o poder da Tua glória, essas chaves que representam os veículos e as casas, Senhor, os comércios, papai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, papai, repreenda agora, meu Pai amado, toda inveja, por aquilo, meu Deus, pelo qual Satanás, meu Pai amado, tem colocado no coração de outras pessoas para lançar, meu Pai amado, uma maldição sobre este lar, sobre este comércio, sobre esta empresa, papai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a gente encontra agora esta mesa. Nós apresentamos a cada vida pessoas, meu Pai amado, que estão com problemas, meu Pai amado, na homossexualidade, Senhor. Liberta esta pessoa, meu Pai amado, deste demônio, Senhor. Vai de encontro, meu Pai amado, desta pessoa, pelo qual está na prostituição, pelo qual, meu Pai amado, tem traído teu esposo, tem traído a tua esposa, meu Deus. Vai de encontro desta pessoa, papai, pelo qual necessita, meu Pai amado, de se converter, de converter o teu coração, de fazer, meu Pai amado, com que ela venha voltar ao primeiro amor, para que ela venha encontrar força, meu Pai amado, para orar, para jejuar, para buscar alcançar a tua presença, papai. Essa pessoa que não lê mais a Bíblia, que não jejua mais, que não lê mais a igreja, que não vai mais aos montes, que não busca a ti mais nas madrugadas, Senhor, que está esfriando na fé, pelo qual o inimigo, meu Pai amado, já tem roubado as forças espirituais. Meu Deus, nós repreendemos agora toda ação de orixás, caboclos, guias, principados e potestades, demônios das trevas, meu Pai amado, a esse, meu Pai amado, pelo qual, meu Pai amado, tem sincronizado dentro de corações, dentro das mentes, sobre os altares, meu Pai amado, manipulações que têm acontecido sobre as igrejas, papai. Meu Deus, liberta a tua igreja, liberta o teu povo da escravidão, porque o Senhor Jesus veio para nos libertar do cativeiro, meu Deus. Nós oramos por esta nação, por esta bandeira que representa o nosso país, para que o Senhor venha desfazer todo o sistema corrupto, que o Senhor, meu Pai amado, venha fazer com que o avivamento venha acontecer nesta nação, que o avivamento comece por nós, ó Pai, pela tua igreja, para que a tua igreja em unidade, em união, meu Pai, ela venha, meu Pai amado, mostrar, meu Pai amado, para este povo, mostrar para o mundo, papai, que o Senhor é Deus, que o Senhor faz, que o Senhor, meu Pai amado, nos uniu novamente, abriu o nosso entendimento, e em unidade, meu Pai amado, nós iremos vencer, nós iremos alcançar, nós iremos viver o sobrenatural, papai. Meu Deus, vai de encontro esta vida, meu Pai amado, pelo qual teu obreiro, teu filho, tua filha está orando, Senhor. Quebre agora todo cativeiro espiritual, toda opressão espiritual, tudo aquilo, meu Deus, pelo qual ele precisa de viver com um milagre, uma cura, uma transformação. Faça com que haja avivamento neste coração, que essa pessoa, meu Pai amado, venha sair daqui repleta de glória, de alegria, fervorosa, animada, meu Pai amado, otimista em tua presença, papai. Meu Deus, que esta palavra que foi pregada aqui hoje, ela seja uma semente que venha dar frutos em nossa mente, em nosso coração, e que outras vidas venham ser alcançadas, meu Pai amado, pelo poder desta palavra. Que esta palavra venha para transformar vidas, venha para edificar vidas, venha para edificar a casa, a família, venha para unir, não para destruir, papai, mas que esta palavra, meu Pai, ela venha mover o sobrenatural, não só dentro da tua igreja, mas dentro dos lares, sobre esta nação. É o que nós te pedimos nesta noite, e desde já nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, aplauda bem forte em nome do Senhor. Toma mais forte a nossa igreja. Glória a Deus, nós estamos encerrando. Você que deixou a sua chave aqui, não esqueça a sua chave em nome de Jesus, que eu não volto mais aqui hoje.
para buscar a sua chave. Nós já estamos encerrando. Vocês que nos visitam, Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome de Jesus. Foi bom estar mais um culto de adoração aqui com o Senhor, né? Em adoração. Quero agradecer a pastora também, o pastor que veio de longe. Não muito longe, né? Mas veio de longe. O William veio de mais longe ainda. Cadê o William? Deus abençoe a vida do William também. Nós já estamos encerrando. Erga as suas mãos ao céu. Diga assim comigo: que a graça do nosso Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus e as nossas consolações do Espírito Santo de Deus reine sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre o nosso ministério, sobre o nosso país, sobre todas as nações, não somente hoje, mas para todos sempre, em todos os corações. Digam todos. Amém. Está encerrado. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.